Deus opera pela fé. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, versículo 3. Você já percebeu que tudo na nossa vida tem como base a fé? Quando somos bebês, vem alguém e diz: olha o papai, olha a mamãe, olha teu irmão ou olha tua irmã. Com o passar do tempo, vamos entendendo o que significa cada coisa e podemos identificar quem é quem ao nosso redor. Anos mais tarde, aprendemos a identificar uma laranja, banana ou maçã. Sabemos diferenciar um ovo de uma cebola. E quando chegamos na escola, aprendemos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, dentre muitas outras histórias. E quantas coisas mais vamos aprendendo, e tudo isso aceitamos pela fé. Acreditamos naquilo que nos foi ensinado e não duvidamos. E tem até quem briga com aquele que tenta desmentir qualquer destas coisas, não é mesmo? A tudo isso chamamos de fé natural. Trata-se de uma fé simples nas coisas da vida. Esse tipo de fé não muda nada em nossas vidas. Se o nome do feijão é feijão ou outro, não muda nada. Quando estiver no prato, vamos comê-lo da mesma forma. Mas existe uma outra fé que é chamada de fé espiritual. Esta fé pode mudar tudo. Paulo diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus muda tudo em nossa vida. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os céus, a terra e tudo o que existe. E como ele fez isso? Ele disse e aconteceu. Ele disse e surgiu. Ele disse e se fez. A palavra de Deus fez cada coisa em todo esse universo surgir, acontecer e ser algo, inclusive eu e você. Estamos aqui porque Deus quis. Pela fé, aceitamos o que a palavra de Deus diz e reconhecemos que somos pecadores e, portanto, separados de Deus. Mas pela fé aceitamos que a mesma palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo e a salvação e confessamos nossos pecados, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos tornamos filhos de Deus. Pela fé, cremos que tudo o que está na palavra de Deus é a absoluta verdade e esta verdade muda toda a nossa vida. Mas na vida temos os obstáculos, as dificuldades, as aflições, e boa parte disso são obras do diabo e obras do nosso pecado. O pecado de um homem vai alcançar a sua descendência. O pecado de uma pessoa que lhe causou determinada doença pode se tornar genética e sua descendência pode ter uma predisposição para se manifestar tal doença. O pecado de uma pessoa que se tornou um ladrão famoso nas mídias vai causar uma má fama em sua descendência. Mas podemos mudar nossa história. Podemos não repetir os pecados de nossos antepassados. Podemos repreender as doenças que herdamos ou adquirimos. Podemos romper com a maldição que um antepassado nos deixou de herança. Mas seja o que for, primeiro precisamos ter como base a fé espiritual que se torna real quando baseada na palavra de Deus. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Se tivermos fé, mesmo que pequena, embasada na palavra de Deus, nada será impossível. Tem muita gente que tem fé que certas coisas vão acontecer. Até oram, mas como a fé não está embasada na palavra de Deus, nada acontece. Outros, mesmo ouvindo a palavra de Deus, acham que não é para eles certas coisas e não têm fé, e por não terem fé, nada vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, quero te desafiar a ler mais a palavra de Deus, a estudá-la com mais carinho e afinco, a buscar nela as respostas para teus problemas e dificuldades. E quando você ouvir Deus falando com você através de sua palavra, creia. Creia e declare-a na tua vida ou na vida daquele que você está intercedendo. Creia na palavra de Deus e veja a manifestação do poder de Deus em resposta à tua oração, declaração e fé. E quando acontecer o que pela fé você creu e declarou, dê o testemunho para abençoar outras pessoas. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima.
Pastor Devanir Caetano da Silva.